Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo o paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, diga multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus, diga, os fariseus, e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema, que pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta-te, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente esse homem se levantou na frente de todos, pegou a maca e foi para casa louvando ao Senhor. E todos, diga todos, ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia! Você imagine essa história. Esse homem era um paralítico. E ele foi com um objetivo, com um alvo. Qual era o alvo dele? Ser curado. Ele queria voltar a andar. Qual é? Você tem um alvo? Você tem um alvo? Você tem um propósito ou você vive por viver? Veja bem, ele tinha um propósito, que era chegar diante de Jesus. Só que para ele chegar diante de Jesus, ele precisou romper algumas barreiras. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Não somos diferentes desse paralítico. Nós também temos um alvo. Nós também queremos nos achegar a Jesus. Só que muitas vezes existem barreiras que nos impedem de chegar a Jesus de pertinho e experimentar o extraordinário. Eu não sei o nível que você está com Jesus, o seu nível de relacionamento com Jesus. Talvez você caminha, mas você não consegue chegar pertinho de Jesus. Você não consegue se relacionar com Jesus. Você vem à igreja, você busca, mas existem algumas barreiras que te impedem de chegar a Ele e viver o extraordinário, viver o sobrenatural. Chega de vivermos somente o natural está aí, nós vemos, nós participamos, mas nós precisamos buscar o sobrenatural, o extraordinário. Talvez você está há anos na presença do Senhor e você não sabe o que é isso. Por quê? Porque talvez existem barreiras que impedem você de viver esse extraordinário. Primeira barreira que nós identificamos aqui na vida desse paralítico: a multidão. A multidão foi uma grande barreira para ele chegar até Jesus. Ele precisou romper a multidão. E deu trabalho, né? Aqueles amigos, se não fossem os amigos, aqueles amigos caminharam ali carregando aquela maca, olhar aquela multidão, e diz que aquela multidão, ela era muitas pessoas de todos os tipos ali, imagino, para ver Jesus. Tinham pessoas sinceras, em busca de algo sobrenatural.
mas tinham também curiosos. Estavam ali no meio os fariseus, estavam ali no meio pessoas problemáticas. Aquela multidão estava bem misturada de muitas pessoas ali. E a multidão atrapalhava aquele homem de chegar até Jesus. Primeiro ele precisou romper a multidão. Talvez a multidão hoje é uma barreira para você servir a Jesus. A multidão hoje, talvez para você chegar no alvo e viver o extraordinário hoje, você precisa romper a multidão. O que é a multidão? São pessoas que estão à sua volta, que também não estão no mesmo propósito que você. Pessoas que às vezes estão ali impedindo de alguma maneira, atrapalhando de você chegar no alvo. Sabe, irmãos, nós somos rodeados de pessoas, mas nem todas as pessoas torcem por você. Nem todas as pessoas têm expectativas ao seu respeito. Nem todas as pessoas se alegram com as suas conquistas e com as suas vitórias. Essas pessoas fazem parte da multidão. A multidão que muitas vezes te atrapalha de você chegar no alvo. Talvez você está com grande expectativa, com esperança. Aí vem alguém no meio da multidão que te dá uma palavra desanimadora. Mas você não vai conseguir chegar lá? Mas com esse jeito seu? Já recebeu assim? Você acha que você vai conseguir ir para o Nordeste, para o sertão, fazer missões? Como? Quem vai te sustentar? Quantas vezes pessoas no meio da multidão vêm com palavras desanimadoras e você acaba se entregando a isso, você não rompe com isso e você não vive o extraordinário. Você precisa romper a multidão. Essa multidão dificultava esse homem de chegar a Jesus. Muitas pessoas não conseguem chegar a Jesus, experimentar os planos de Deus, os propósitos de Deus, porque tem medo da multidão. Já ouviu alguém falando assim? Porque às vezes no meio da caminhada a gente dá uns passos fora, né? A gente às vezes dá umas rateadas, a gente às vezes faz algumas coisas no meio do caminho que às vezes é até vergonhoso, né? A glória a Deus, a gente é ser humano e se não fosse a misericórdia de Deus. Mas isso muitas vezes nos paralisa, porque depois a gente fica, como que eu vou fazer agora? Como que eu vou olhar para as pessoas? Não, mas as pessoas vão pensar o que de mim? Você já deixou de fazer alguma coisa por causa da multidão? Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas, de alcançar o alvo, de alcançar o objetivo por causa da multidão? Pessoas que às vezes vêm, mas filho, você não sabe nem pregar. Como você vai pregar? Você não sabe nem tocar, toca tudo desafinado. E aí por causa da multidão, dessas pessoas que estão no meio da multidão, que talvez não tenha a mesma fé que você e não acredita como você acredita, essas pessoas te impedem de chegar no alvo. Rompa com a multidão. Entende que você pode estar rodeado de pessoas, mas existe um povo, um grupo, o grupo de amigos, que foram aqueles que estavam no mesmo propósito daquele paralítico e que ajudaram ele a chegar ao alvo. Deus nunca te deixa sozinho no meio da caminhada, você está entendendo? Porque muitas vezes, para a gente não se machucar com a multidão, a gente se isola, a gente se reserva. Vocês lembram da palavra que a gente falou de Elias aqui? Nós nos guardamos, nos preservamos para não nos machucar. Não queremos mais ofensa de ninguém. E aí nós nos reservamos e paralisamos e não chegamos no alvo. Mas Deus sempre levanta, como levantou aquele grupo dos 4 amigos, para ajudar a carregar aquela maca, a enfrentar todos os obstáculos. Você está pensando que é fácil? Eles subiram no telhado com aquela maca pesada, correndo risco do telhado quebrar, deles caírem estatalados no meio da sala. Vocês já pensaram os riscos? Você correria risco por alguém? Quando a gente está alinhado no mesmo propósito, Deus levanta pessoas no seu caminho, entende? Para você, junto com ela, criar força e chegar no alvo. Peça ao Senhor discernimento, porque o Senhor colocará pessoas perto de você que vão te ajudar, como ajudou aquele paralítico, como aqueles 4 amigos ajudaram aquele paralítico a chegar no alvo. Pessoas que sonham junto com você, que se alegram com as suas conquistas, se alegram com as suas vitórias.
Isso não pode te paralisar. As coisas que acontecem ao seu redor, as palavras negativas que vêm ao seu respeito, ao seu redor, isso não pode te paralisar. Isso faz parte da multidão. E você precisa romper com a multidão. Segunda barreira que ele enfrentou para viver o extraordinário. Precisou romper com a religião. O que diz aqui? Os fariseus começaram a murmurar. Os fariseus começaram a questionar. Mas seu Deus, por que está falando assim? Se tem poder sobre não sei o quê, por que logo os teus pecados? Começaram a criticar. Vivemos, muitas vezes, uma vida assim. A religião traz a religiosidade. Estamos dentro da igreja, mas muitas vezes vivemos uma vida de religiosidade. Aqueles homens fariseus, eles eram religiosos. E eles estavam ali, ao invés de se alegrar, não, eles estavam o quê? Questionando, murmurando. Você já teve a sua volta religiosos? Você já se viu no meio dessa situação, até mesmo você mesmo, como um religioso? Aquela pessoa que demonstra santidade, é muito santo, ele é muito santo. Tudo que ele faz para mostrar, não é? Ele não está fazendo para Deus. O religioso, ele ora, ele jejua, ele oferta, ele dizima, ele não falta culto. É escola dominical, é culto da tarde, é culto da noite. Ele está em todas as coisas que tem na igreja, mas ele não está com a intenção realmente de se relacionar com Deus. Ele está para mostrar para os outros aquilo que ele faz. Esse é o religioso. E nós estamos assim, cheio de pessoas religiosas à nossa volta. Os religiosos, eles conhecem muito a palavra, mas eles não praticam a palavra. E por conhecer a palavra, tudo eles querem questionar. Eles questionam tudo, as teses, as doutrinas, a palavra, a pregação que foi muito superficial, o louvor que estava um pouco assim, um pouco assado, o irmãozinho que estava com uma roupa mais ou menos, o outro que não abraçou de verdade. O olhar dele é somente para críticas, murmúrios e questionamentos. Você já se viu numa situação assim? Aquela pessoa toda engravatada, o terno, a gravata apertando o pescoço, e chega na igreja mostrando muita santidade. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre os fariseus, sobre os religiosos? Fala que os fariseus, eles eram hipócritas, mentirosos, completamente vazios por dentro. Porque o religioso, ele está muito ligado na aparência. Nunca entre nesse caminho da religiosidade, meu irmão. Seja quem você é. Errou, reconheça, errei. Mas Senhor, eu estou aqui, meu Deus. Eu reconheço o meu erro. Não queira achar que você, e mostrar que você é muito santo e dentro de você está tudo errado. Reconheça a sua falha, porque a misericórdia de Deus te alcança. O grande problema são as pessoas que têm uma dureza de coração. São pessoas de coração duro, que querem mostrar na sua aparência. Muitas vezes você chega em determinados lugares, aquelas irmãzinhas do coque, do cabelão, do não sei o quê, e não sei o quê, vivendo uma vida toda errada. Aparência, meu irmão. Aparência. Você não pode julgar alguém pela aparência, aprenda isso. Os fariseus que eram assim, os fariseus, eles olhavam para a aparência, eles julgavam pela aparência, eles viviam uma vida de aparência, eles queriam mostrar para as pessoas aquilo que na verdade não era. Os sacrifícios que eles faziam. E a Bíblia fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Ele fala, 2 homens subiram ao templo para orar, versículo 10, né? Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros. Eu não sou como os outros ladrões. Eu não sou como os corruptos. Eu não sou como os adúlteros, nem mesmo como esse publicano. O fariseu é assim. Olha, Deus me livre eu ser como aquela pessoa.
Não, nossa, ela não vem para o culto de oração. Ai, eu não falto o culto de oração. Não conseguiu jejuar? Nossa, eu jejuo 2 vezes por semana. Você está querendo mostrar para alguém ou aquilo que você faz é para o Senhor? Porque o fariseu fazia dessa forma, ele fazia para mostrar para as pessoas. Você nunca entre nesse caminho da religiosidade. E aí o publicano, ele rompeu com a religião. Olha o que ele faz aqui. Aí ele mostra e ele fala: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem olhava, diz que ele nem ousava olhar para o céu. Ele simplesmente bateu no peito e falou: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E aí, no final, o Senhor diz, contando essa parábola: eu digo a vocês que esse homem, este segundo homem, o publicano, ele foi para casa justificado diante de Deus. Entende? Deus está à procura de corações sinceros, verdadeiros. Chega de fariseu. Você precisa romper com a religião. A religiosidade, a religião é algo que te impede também de alcançar o alvo. Porque você fica questionando tudo. Muitas vezes você chega quem que vai pregar hoje? Já viram isso? Quem que vai pregar hoje? Porque dependendo de quem vai pregar, não vou. É o que mais a gente vê. Quem faz o louvor hoje, hein? Não vem alguém de fora? Aí, o fariseu, ele senta, ele não consegue sentir a presença de Deus, porque ele está o tempo todo querendo ser a temperatura do culto. Ai, essa música de novo, não tinha nem unção nesse louvor. Essa palavra rasa. Irmãos, a religiosidade nos faz ser assim. Julgamos, condenamos, questionamos, murmuramos. Você já sentou do lado de algum religioso no culto, que o culto inteiro está na tua orelha murmurando de tudo? Aí esse som está alto, aí essa luz está muito clara, aí a igreja está escura, aí o cabo está ruim. Irmãos, pelo amor de Deus, rompa com a religião. Isso vai te impedir de viver o extraordinário. Você precisa chegar com a sua cara descoberta, mostrando quem você é de verdade, bem com defeito mesmo. Chegar com seu coração rasgado diante de Deus, para que a misericórdia do Senhor te alcance como alcançou aquele publicano. Deus, tem misericórdia de mim, eu sei que eu sou um pecador. É assim que a gente chega diante do Senhor. Mas o problema é daqueles que conhecem muito a palavra. Eles conhecem muito e não praticam. Eles questionam. Eu tenho amigos que conhecem muito a palavra e ele questiona tudo, mas o bichinho está sempre em pecado, meu irmão. O que adianta conhecer a palavra e não praticar a palavra? Religioso. Religioso. Nós repreendemos dessa igreja agora toda barreira de religiosidade que há no nosso meio, porque nós vamos caminhar juntos, romper essas barreiras para viver o extraordinário. Eu quero que você experimente esse sobrenatural. Eu quero que você viva esse sobrenatural. Aleluia. É interessante. Olha o que a religiosidade causa em nós. Talvez nós não conseguimos enxergar isso. Talvez isso é uma barreira que existe em nós que a gente mesmo não consegue enxergar. Mas olha só algumas características do religioso. Ele tem insensibilidade à necessidade alheia. Ele não consegue ser sensível à necessidade do irmão, porque ele é muito religioso. Ele está muito focado na palavra, na igreja, na oração, no jejum, e não consegue olhar para o irmãozinho do lado que está precisando dele. Ele é insensível. Segunda coisa, ele é fanático e cego espiritualmente. O religioso, ele é fanático e cego. Não é o nosso caso não, né, irmãos? Não tem religioso aqui, em nome de Jesus. Ele é muito ligado na aparência e muito julgamento. Ele conhece muito a palavra e não pratica. Olha uma característica do religioso, ele cai no ativismo. Ele quer fazer tudo, porque ele quer mostrar serviço, já viu? Ele quer mostrar serviço, então ele quer fazer tudo. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque ele quer entender e ele quer mostrar que se ele está envolvido nas coisas, é porque ele é muito crente.
Então ele ajuda na porta, ele ajuda na oferta, ele ajuda no diaconato, ele ajuda na escola dominical, ele ajuda nas crianças, ele ajuda no Connect, ele ajuda, e ele está tão no ativismo que ele não consegue nem chegar no alvo que é Jesus, porque a barreira da religiosidade impede ele de chegar até Jesus. O nosso alvo é Jesus. Não caia no ativismo. Tudo que você fizer tem que ser intencional e com propósito eterno. Eu ouvi essa palavra essa semana e aquilo entrou no meu coração. Tudo que nós fazemos não é para fazer mais um movimento. É porque tem que ter mais isso. Vamos fazer isso porque tem que ter isso. Não, agora vamos fazer isso aqui. Não. Tudo que você fizer, você ore a Deus. Porque tem que ser intencional, tem que ter uma intenção, tem que ter um objetivo, tem que ter um foco. E um propósito eterno. Senão você vai viver uma vida de ativismo e cada vez mais distante de Deus. Aí você chega em determinadas pessoas, a pessoa está mal espiritualmente, está vazia, está doente. Por quê? Porque caiu no ativismo. E isso foi uma grande barreira que distanciou ela de Deus. Em nome de Jesus, a barreira da multidão nós vamos romper essa noite. A barreira da religião, em nome de Jesus, será rompida essa noite. E por fim, a barreira da limitação. Quantos aqui se sentem limitados? Muitas coisas, eu olho para dentro de mim, eu me sinto limitada, irmãos. Às vezes você pode olhar para mim e falar, nossa, imagina, limitada aonde, né? Ela está de brincadeira. Mas assim, Deus conhece o meu coração. E eu acredito que muitas pessoas aqui também se sentem limitados. Têm desejo de fazer muitas coisas, mas acham que não são boas naquilo. Não, mas eu não sou boa para isso. Mas eu queria tanto fazer isso. Sabe, muitas vezes a limitação é uma grande barreira que nos impede de viver esse extraordinário. Aquele homem era um homem limitado. Como que ele ia chegar? Como ele ia chegar até o alvo? Ele precisou romper com a multidão, ele precisou romper com a religião, aqueles homens murmurando, mas ele tinha que chegar no mestre. A limitação muitas vezes nos impede de chegar no mestre. E eu olhando aqui na Bíblia, eu comecei a ver qual era o limite de Moisés. Vocês lembram? O mar. Parou ali em frente ao mar, pronto, é o limite, acabou. O que nós vamos fazer agora? Aquela tropa atrás lá, o que nós vamos fazer? O mar é o limite. O que o Senhor fez? Abriu o mar. O que é o limite para você? Qual é o seu limite? Quando você olha para Abraão, quando o Senhor manda ele entregar o único filho em sacrifício, ele chegou e foi com o filho até o monte. Ali era o limite. Dali ele ia o quê? Matar o filho. Quando ele chega no limite, o Senhor providenciou o cordeiro. Qual é o seu limite? Quando nós olhamos para Ana, qual era o limite de Ana? Era uma mulher estéril. O Senhor fez ela gerar um filho. Aquilo que para você é um limite, tudo isso é rompido pelo poder do nome do Senhor Jesus. Qual foi o limite de Cristo? A morte. Acabou, chegou a morte, acabou, é o limite. O Senhor vem e ressuscita. E aí, eu olhando para mim, eu queria compartilhar com vocês. Quando nós olhamos na Bíblia algumas pessoas que tinham algumas limitações. Por exemplo, Gideão, ele era medroso. Mas ele se transformou em juiz de Israel, porque ele rompeu com a limitação. Moisés era gago. Era um limite para ele, ele era gago. Como ele ia falar com as pessoas? Ele se transformou no libertador de Israel. Quando nós olhamos para Jeremias, Jeremias questionou a idade dele. Senhor, eu já sou velho já. E ali o Senhor fez ele um profeta de Israel. Quando os discípulos olharam e falaram, não, nós somos pescadores. Não, então a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Qual é o seu limite? Qual é a sua limitação? Qual é a sua limitação que te impede de chegar ao alvo? Sabe, irmãos, a minha limitação era a timidez. Mas era uma grande limitação, era uma grande barreira. Deus sabe o quanto eu lutei para ser diferente. Então, irmãos, eu não conseguia falar. Mas eu precisei entender o propósito de Deus na minha vida. De repente eu comecei a falar em rádio. Só que tudo bem, era eu e a parede, não tinha ninguém me olhando.
centenas de pessoas ouvindo a rádio, mas tudo bem, era eu e a parede que estava ali na sala. Então, eu falei durante muitos anos na rádio. Depois, eu comecei a gravar os programas de televisão, mesmo tímida. Porque eu entendo que é nós que precisamos que romper essa barreira, não é o Senhor que vai romper. Veja bem, quando o Senhor diz, né, vinde a mim, você que está cansado, eu vos aliviarei. Mas para que o Senhor venha dar o alívio, você precisa vir. Então, o Senhor, Ele trabalha em parceria. É você e Ele, você faz a sua parte e Ele faz a dele. E eu entendi que eu precisava fazer a minha. E para mim era muito difícil romper essa barreira. Então, eu comecei devagar, e não adiantava me pressionar. Que aí não dava. Aí comecei a gravar os programas de televisão. Daí era assim, ó. O menino vinha, posicionava a câmera, apertava o REC, ele tinha que sair da sala, porque se ele estivesse na sala, minha voz não saía, tamanho nervoso. Eu tinha que falar com toda a sala vazia e só a câmera, e está tudo certo. E foi assim durante muitos anos. De repente, um dia eu estava em casa, cheguei do programa de TV, toda maquiada ainda, aquela chuvinha, cheguei em casa. Estou lá com o Marivaldo, conversando, deitei assim na cama, eu fui bocejar. Nessa que eu fui bocejar, a minha boca deslocou, saiu do lugar o meu maxilar. Irmãos, pensa na dor. Não voltava, ele não voltava, não adiantava insistir em fechar, porque desencaixou, o nosso maxilar, ele é um encaixe. A minha boca desencaixou um osso do outro, um foi para um lado, outro foi para o outro. E não fechava. E aí eu tentava fazer aquele barulho do osso. E aquilo foi me dando um desespero, irmãos. E não voltava. E sabe você ficar com a boca aberta, desencaixada, e daqui a pouco vai passando tempo e você começa a babar, porque você não consegue fechar a boca. E aquilo foi me dando um desespero, a dor, o desespero. O que eu vou fazer, né? E eu não conseguia falar. E não voltava. Aí, irmãos, fui para o hospital. Morava ali perto da Beneficência Portuguesa, Marivaldo me leva até o hospital. Belinha era pequena, vem minha mãe lá do Casqueiro para ficar com Belinha em casa e vamos nós para o hospital. Chego no hospital, não tinha um médico, um dentista, bucomaxilar, nada. Aí, meu pai, com aquele jeitinho dele, como não tem um médico para minha filha aqui? Com toda a doçura que ele tem. Mandaram vir um médico que estava de férias, o médico chegou lá, mas chegou. E eu já 3 horas com a boca aberta, o nervo começa a esticar aqui, doer, sabe? É uma dor horrível, e você babando com a toalha. E uma dor insuportável. E ali no meu coração, é isso aí. O diabo quer paralisar a área onde mais eu vou te usar, que era a boca. E eu ficava, mas eu sou tímida. Mas é nessa área que eu vou te usar. Entenda uma coisa, por trás da sua fraqueza está a sua melhor versão. Qual é a sua limitação hoje? Você precisa identificar qual é a sua limitação, que é por trás disso que está a tua melhor versão, que é onde Deus vai te usar. E eu entro naquele hospital, daí me colocam numa sala de cirurgia, irmãos, tudo de repente. Eu olhei, 8 horas da noite. Quando eu abri o olho, 11h30 da noite. Quando eu me vejo, eu estou com a minha boca toda costurada e o rosto enfaixado. Ele costurou entre os dentes a minha boca, com aquele fio de cirurgia. E eu fiquei 3 dias com a minha boca costurada, fechada e o meu rosto enfaixado por cima da minha maquiagem. 3 dias! Irmãos, quando eu saí daquela sala de cirurgia, que meu pai olhou para mim e o Marivaldo, eles levaram um susto. A cara deles, parecia que eu tinha saído de um acidente de carro, com aquela cara enfaixada, amassada, minha cara amassada. Aí eu não podia falar, e eu queria perguntar por quê. Aí o médico falou, na hora que eu encaixei a sua boca, ela ficava caindo. Olha que coisa diabólica, irmãos. Arrumou a boca, só que isso aqui não segurava. Eu estava apagada, eles me apagaram, então não sei. Ele falou que não segurava, o maxilar ficava caindo. Então ele precisou costurar a minha boca e enfaixar a minha cabeça. E eu fiquei 3 dias sem comer, sem beber.
E com gosto de cigarro da mão do médico que estava de férias, que mexeu tanto na minha boca, que a minha boca ficou com gosto de cigarro da mão dele e costurada. Ainda queria vomitar, não dava nem para vomitar, que a boca estava costurada. Mas você está entendendo o que acontece quando existe uma limitação em nós? É onde Deus vai te usar. É nessa área que Deus vai te usar. E o inimigo, muito astuto, ele tenta te paralisar exatamente. Aí, irmãos, acabou. Ali foi um romper para mim. Ah, é? Tá querendo me calar? Aquilo para mim foi um romper. Eu entendi, pois agora que eu vou abrir minha boca mesmo. Se eu não falava, agora eu vou falar. Agora eu vou falar, tá querendo me calar? Não vai me calar mais, mas deixa eu tirar esse negócio. Irmãos, aí eu comecei. Mas é difícil, mas é um romper, é diário. Todo dia você caminha um pouquinho, todo dia você vai vencendo um obstáculo. E foi isso que Deus fez na minha vida. Hoje, não queira me calar, meu irmão. Não me cala, porque eu já entendi o propósito de Deus e eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Não importa o que a multidão diz ao meu respeito. Não importa o que os religiosos murmuram e criticam ao meu respeito. Eu quero chegar no alvo. Pois eu vou romper com a multidão, eu vou romper com a religião, e vou romper essa limitação, porque essa limitação hoje não faz parte mais da sua vida, nem da minha vida. Qual é a sua limitação? Qual é? Eu encerro falando para vocês um testemunho. Um dia, uma amiga me chamou assim: vamos para um curso de cura da alma lá no interior? Cura da alma? Tá tudo bem com a minha alma. Tá tudo bem com a minha alma. Não, vamos, vai ser lá num hotel aqui em Guararema. Mas quanto que é esse curso? R$900. Eu falei, minha alma tá boa demais, tá tudo certo. Tá tudo certo com a minha alma, não vou gastar esse dinheiro não. Mas olha como que nós somos muito autoconfiantes, sabe? E achamos muitas vezes que tá tudo bem. Mas lá no fundo, lá bem no fundo que você não enxerga, não tá tudo bem. E o Senhor, Ele tem um cuidado tão grande que Ele mostra, Ele articula uma situação para mostrar para você que tem alguma coisa aí dentro que precisa ser tratada para você chegar no alvo. E ela falou, não se preocupa, vamos me acompanhar. Aí, então tá, vou te acompanhar. Tá tudo bem com a minha alma. Mas se é para passar um final de semana num hotel... Olha a nossa intenção, né? Quando a gente vai... Sabe quando você vai para um lugar sem nenhuma expectativa? Então, vou passar um final de semana diferente. Num hotel, vou lá. Fui. Sem nenhuma expectativa comigo, porque estava tudo bem comigo. Falei, vou pegar umas ideias. A minha ideia aqui, vou pegar umas ideias para colocar lá, implantar na igreja. Cheguei, falei, vou encontrar o quê? Um monte de velharada. Quem é o jovem, casal novo, que vai bancar R$900 por pessoa para cuidar da alma? Pensei assim, só aquela velharada mesmo, que, né, não tem nada para fazer, vai lá e vai ficar, né? Aí fui, cheguei lá, irmãos. Eu me deparei, a primeira coisa, 170 pessoas, tudo jovens, bonitos, aqueles cara forte, tatuado, todo cheio das musculação, aquelas mulher bonita, casais novos. Eu já olhei, eu já me assustei ali, eu falei, a impressão que eu tinha já foi quebrada ali. Primeiro dia de ministração, porque era assim, ministração de manhã, de tarde e de noite. Eu pensando que eu ia o quê? Aproveitar o hotel. De manhã, de tarde, de noite ali, palavra. E aí,
Tô eu lá, primeiro dia, falou sobre paternidade. E começou a mostrar Deus como nosso pai. Deus é o seu pai. Então começou a tratar situações de pessoas que foram abusadas pelos pais, que foram abandonados pelos pais. Uma palavra simples, irmão, simples. Quando chega a hora da ministração, aqueles brutamontes de homem atravessa aquele corredor e corre para frente do púlpito com a cara no chão e gemia de chorar. Eu já comecei a me assustar. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Tamanha unção de Deus naquele ambiente. Porque o desejo de Deus é curar você, é arrancar daí do fundo da alma aquilo que você nem enxerga que tem, porque Ele quer que você chegue no alvo sarado, para sarar outras pessoas. Como você pode cuidar de alguém se você está doente? Aí você canta, Deus me chamou para viver coisas maiores. Como você vai viver as coisas maiores se nas menores você ainda tem problemas? E aqueles homens, mulheres, chorando, aquele gemido. Eu falava, meu Deus. Aí no outro dia, perdão. Começou a falar sobre perdão. E aí o que acontece, irmãos? Lá, eles faziam o seguinte, ó. Eram 3 dias. Pelo menos uma vez, você que está aqui vai ser chamado no telão. Porque nós vamos falar com você individualmente. Aí eu, o que eu vou falar? Eu já fiquei toda preocupada. O que eu vou falar? Tá tudo bem comigo, Ricardo? E eu pensando, porque quando você chega, você preenche uma ficha enorme. Uma anamnese. Se você já roubou, já adulterou, já fala tanta coisa que eu nem me lembro mais. Coisas assim absurdas. Fala de pornografia, de masturbação. E aquilo pra mim, eu falei, meu Deus do céu, não me identifico com nada disso. Aí na lista você preenche assim, se aquilo fez parte da sua vida no passado, ou se faz no presente. Nada disso fazia parte da minha vida, então eu só fui, né? Não. Aí quando chegou ansiedade, ansiedade, eu sou ansiosa. Aí coloquei, sim. Mas a fichinha estava bem xoxinha ali, perto de tudo, né? Que tinha na ficha. Irmãos, eu ansiosa, eu falei, ai meu Deus do céu, vamos colocar meu nome ali, o que eu vou falar? Aí já articulei tudo na minha cabeça. Falei, vou fazer cara de paraíso. Porque ninguém sabia quem eu era lá, entende? Ninguém me conhecia naquele lugar. E aí eu falei, tudo que ela falar, eu vou ficar com aquela cara para não falar nem sim, nem não, nem sim, nem não. Já preocupada, olha como que é a nossa mente humana, né? Deus querendo cuidar da gente e a gente todo armado. E aí chegou meu nome. Quando falou meu nome, meu coração, meu Deus. Chegou lá fora, a irmãzinha lá, sentadinha na mesa, com a minha fichinha na mão. Aí ela olhou assim pra mim, com aquele sorriso, daí eu... Tudo bem, filha? Tudo? Filha, eu tô olhando aqui a sua ficha. Tá tudo tão bem, né? Tá bem. Aí ela falou assim, eu perguntei pra Deus, eu falei, Deus, o que eu vou falar pra essa moça? Porque tá tudo bem com ela. E Deus mandou eu perguntar se você tem irmão. Aí eu falei, só isso. Não falei mais nada. Eu queria dar pouca informação. Olha a incredulidade. A incredulidade da gente em determinadas situações. Eu queria dar pouca informação. Aí ela falou assim, olha, Deus hoje quer curar você da rejeição. Irmãos, acabou. Fechei meu coração na hora. Eu falei, que rejeição o quê? Essa palavra nunca fez parte do meu vocabulário. Só falta falar, perguntou se eu tenho irmão, só falta ela falar que eu me sinto rejeitada por causa do meu irmão, né? Na minha cabeça. Meu coração trancou na hora, trancou. Eu falei, não, que rejeição, essa palavra eu nunca nem pensei na minha mente. Fiquei na minha. Ela olhou e falou assim, filha, eu vou mostrar para você que é Deus que está falando.
eu fiquei só olhando, não esbocei nenhum tipo de fisionomia, de aprovação ou reprovação, e de repente, ela falou assim: sabe como eu te vejo? Eu te vejo na barra da saia da tua mãe com 4 anos. Mãe, me dá atenção, mãe. Olha pra mim, mãe. Brinca comigo. Quando ela começou a falar aquilo, eu tentava segurar a minha fisionomia para mostrar que estava tudo bem. Mas aquilo foi passando um filme na minha cabeça. E ela falou assim: eu vou mais longe ainda, filha. Eu te vejo dentro da barriga da tua mãe. Eu te vejo igual um peixinho dentro da barriga da tua mãe, lutando para você não nascer, porque você não queria nascer. E eu fui arregalando o olho e tentando entender. Ela falava: sabe por que você não queria nascer? Porque aqui fora estava uma turbulência. Quem sabe da nossa história sabe que no período que minha mãe estava grávida de mim, o meu pai sofreu um acidente e estava à beira da morte. Mas aquela mulher nem me conhecia, nem sabia quem eu era. Só para tirar uma história dessa do fundo, para mim poder entender o que Deus estava querendo dizer. Porque para mim estava tudo bem. E de repente ela falou assim: era tanta turbulência que você não queria nascer, até o dia que você foi arrancada à força. Quem conhece a nossa história sabe que eu fui puxada a ferro. Eu fui puxada a fórceps. Ninguém sabe a nossa história, mas eu sabia. E Deus sabia. E eu só ouvindo, eu não falei nada, eu não esbocei nada. E ela falava assim: e você foi puxada bruscamente, te arrancaram daí a força e você não queria nascer. Você sabe, filha, que você tem uma barreira com a sua mãe? Eu olhei, eu falei: barreira com a minha mãe? Claro que não. E conversando com a minha mãe, lá mesmo eu tive a oportunidade de conversar com a minha mãe falou assim: sabe, filha, que às vezes eu comentei até com seu pai, eu falei: gente, eu acho que a Tatiana tem alguma barreira comigo. Mas dentro de mim, não, estava tudo bem, não tinha barreira nenhuma. Acontecem coisas em nós e dentro de nós inconscientemente que nós não entendemos e não detectamos e não conseguimos identificar. E Deus traz isso à tona para você identificar, para que você seja sarado. E aí, ela falou: sabe por que você tem uma barreira com a sua mãe? Porque você remete a ela a culpa. Por que você deixou eu nascer? Por que você permitiu me arrancarem daí de dentro? Irmãos, muito inconsciente mesmo. Sabe, filha, que você tem uma afinidade com seu pai? Há quem diga que é notório, mas dentro de mim o sentimento é o mesmo. Mas sabe por quê, filha, que você tem uma afinidade com seu pai? Porque ele ia morrer. E ele sobreviveu. E por causa disso você remete todo esse amor a ele. Essa mulher não sabia da nossa história. E aí, filha, quando parecia que estava tudo bem, você nasceu, sua família se acertou, nasceu o seu irmão. Como aquela mulher sabe que o meu irmão é mais novo que eu? Só 1 ano. Ela só perguntou se eu tinha irmão, ela não sabia a idade, ela não sabia nada. E eu e o meu irmão somos 1 ano de diferença. 1 ano e 11 meses. E essa mulher começa a falar: quando parecia que estava tudo bem, veio o seu irmão. E mais uma vez, por ele ser um bebê,
a atenção se voltou a ele. E você, mais uma vez, ficou de lado. E isso, irmãos, eu tenho certeza que isso não é consciente. Quando a gente fala, né, mãe? São coisas que não é consciente. Nós fazemos muitas vezes coisas e que a gente não entende, às vezes, o mal que pode causar. Meus pais sempre foram envolvidos na igreja e nunca tive problema com isso, porque eu sempre entendi isso. Deus levantava pessoas, minhas tias, as irmãs da minha mãe, nos levava para passear. Íamos no shopping, no restaurante, ver o Papai Noel, como qualquer criança comum. Através das minhas tias, a lembrança que eu tenho era com elas. E um dia eu conversando isso com a minha mãe, sem maldade, porque eu sempre entendi isso muito bem, mexeu com ela. Ela falou: meu Deus, não tem uma recordação passeando comigo. Meu Deus, a gente faz as coisas pensando que está fazendo o certo, fazendo o bem. Talvez você aí está cheio de traumas aí dentro de você que você nem consegue identificar, assim como eu. E aí ela começou a falar, ela falou assim: sabe, filha, você cresceu. E quando você cresceu, você virou aquela mulher maravilha. Fazia tudo, queria fazer tudo. Era importante para você fazer as coisas, para você mostrar o seu valor. E aí você foi avançando, você foi fazendo, nada era problema. Aí ela fez assim, ó. Mas é um gancho. Você vai. Só que quando o gancho se rompe, isso se transforma em doença nos ossos. Impossível aquela mulher falar coisas da cabeça dela. Ela não conhecia a minha história. Talvez existem coisas aí no fundo que você nunca percebeu. Eu nunca, irmãos. Rejeição era uma palavra que para mim, nunca. Mas eu comecei a ligar um quebra-cabeça. Por que eu não congregava com eles? Por que eu queria ser amada pelo que eu era, não por ser a filha do pastor? Poxa, será que eu só vou ser amada se o pessoal vê que eu sou a filha do pastor? Olha, a primeira reação minha, fui congregar numa outra igreja. Não, as pessoas têm que me amar por eu ser a Tatiana, não por ser a filha do pastor. Quando no meio das pessoas aqui mesmo, eu me sentia tolerada, era uma sensação horrível dentro de mim. Pequenas coisas, sabe? Quando as pessoas fazem aquele ajuntamento e não te chamam. Quando as pessoas te suportam. Quando você não é convidada para alguma coisa. O que é tão comum para as pessoas, dentro de mim não era. Porque esse sentimento aflorava dentro de mim. De rejeição. Mais uma vez, eu me sentia rejeitada pelas pessoas. Aí eu comecei a entender o porquê que esse sentimento me fazia tão mal, tão mal. Porque era uma área dentro de mim que precisava ser tratada. Eu precisava romper com isso para mim poder viver o sobrenatural e o extraordinário de Deus. E de repente aquela mulher me pegou e começou a orar. E ela começou a orar repreendendo de mim todo aquele espírito de rejeição, toda a enfermidade nos ossos. E de repente ela me pegou no colo dela, eu uma marmanjona desse tamanho. Ela me pegou no colo dela e como uma criança ela começou a me balançar no colo. E ela colocava e falava como o próprio Deus. Filha, pegava a minha cabeça, colocava no ombro dela. Filha, no meu colo você pode chorar. No meu colo você tem consolo. No meu colo você tem amor. No meu colo você é amado. Quando eu levantei daquela oração, irmãos,
Não existia nada mais em mim. Nada mais em mim. Nenhuma barreira que me impedia de experimentar o sobrenatural. E eu que pensei que eu só ia para um momento de lazer e distração. O plano de Deus naquele lugar era comigo. Eu quero que você essa noite se permita deixar Deus tirar e arrancar daí de dentro, da raiz, aquilo que você não enxerga, aquilo que você não consegue identificar, porque parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, mas você vive determinadas situações que te traz uma aflição, um confronto dentro de você. São áreas que precisam ser rompidas essa noite aqui. Deus vai romper hoje toda a limitação que existe dentro de você, todo trauma, toda religião, toda a multidão que está à sua volta impedindo de você chegar no alvo. Fique em pé, nós vamos orar e o Senhor vai arrancar pela raiz, porque Ele quer ver você sarado. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando